Mais movimento de hoje, uma história de superação. Você já ouviu falar em fibromialgia? É uma dor que ocorre nos tecidos fibrosos e musculares de diferentes partes do nosso corpo. Imagine, então, praticar esportes. Imagine correr com essa condição. É possível. E hoje a gente conhece um pouco mais da história da corredora, da atleta com fibromialgia, Jaqueline Daniele dos Santos. Jaqueline, muito bem-vinda. O pessoal já estava ansioso para te receber aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é um desafio muito grande. Praticar esporte já é um desafio, né? Mas você tendo uma condição se torna ainda mais desafiador. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre essa condição de fibromialgia. Uma coisa que você sempre teve, passou a desenvolver, como é que é isso? Então, nos últimos 6 anos, eu venho tendo mais sintomas, né? Que tudo começou com os pés, foi subindo pra perna, chegou nos braços e agora eu sinto mais na cabeça também. Só que eu não sabia o que era. Fui em vários médicos e eles falavam que era muito nova pra ter dor, que podia ser cansaço por conta da rotina da faculdade, dos treinos e tudo mais. Só que nesses últimos 2 anos eu senti mais dores e decidi buscar um reumatologista, que foi quando eu fiz os exames para as doenças autoimunes e tudo mais, e daí ele deu o diagnóstico para fibromialgia. Foi agora em agosto. E com esse diagnóstico, pelo que a gente entende de forma leiga, os exercícios de impacto, alto impacto, não são recomendados. É isso mesmo? Isso, é que os exercícios de impacto é o que a gente acaba sentindo mais, né? Principalmente na região dos pés, como ele fica muito sensível, a gente tem uma sensibilidade maior. Então a corrida, por exemplo, é algo que gera bastante dor na gente por conta da sensibilidade. Mas não quer dizer que você não possa praticar esportes. Os médicos deixam você praticar? Como que é isso? Sim, o esporte é um dos meios de melhor para você se tratar, né? Então a gente sempre busca um esporte que se encaixa melhor na nossa rotina e que não gere tantas crises. Então assim, a gente pode correr, só que sempre tendo um cuidado. Tô com muita dor, então vamos adaptar, vamos fazer uma bike, vamos fazer uma natação. E quando a gente se sentir melhor, a gente vai pra corrida de novo. Mas resumindo, você pratica os esportes mesmo sentindo dor, é isso? Pratico com dor, então assim, todos os dias eu sinto dor, só que tem dias que a gente sente mais. Mas a gente vai levando, vai fazendo ali da forma que vai dando. Às vezes mais tempo, às vezes menos tempo. E qual o papel, então, das atividades físicas na sua vida e enfrentando essa condição de fibromialgia? Olha, o esporte, eu falo que eu me encontrei, né, no esporte. É uma forma não só de cuidar do meu corpo, de ajudar no tratamento da fibromialgia, como também ajudar na nossa mente. Então ajuda a gente a aliviar a ansiedade, aliviar o estresse e conseguir lidar com toda essa rotina louca que a gente vive e mais convivendo com uma doença. Tá, mas você já praticava esportes antes? Como que é a sua relação com o esporte, assim, de forma geral? Eu pratico esportes desde os 5 anos. Eu fui atleta de futsal e futebol por 10 anos. Depois, quando eu fui começando a ter os sintomas, eu estava na competição de natação, né? E aí eu fui largando, tentei voltar ao futsal, vi que não ia dar porque os sintomas me agravavam muito. E aí eu fui indo na corrida porque era algo que eu conseguia controlar, por não ter que representar uma equipe, né? Então assim, eu fui levando, fui vivenciando, então hoje eu tenho 28 anos, mas desde os 5 eu tô aí no meio esportivo. Em algum momento, a dor foi tão forte que você pensou em desistir? Sim, nas últimas semanas foi semanas bem complicadas pra mim, pessoalmente. Fiquei internada e quando a gente tem essas crises de dor é o momento que a gente pensa em desistir de tudo, acha que não vai dar pra conviver com isso. Então a gente acaba, né, tendo esses pensamentos mais depressivos. Mas quando a crise começa a passar, a gente volta a querer fazer tudo e vamos levando a vida. Agora, já que você compartilhou esse detalhe com a gente, eu quero saber como que você treina a sua mente para não deixar a dor te vencer. Quando essa dor vem, eu sei que a vontade de desistir, pensem só, gente, eu não consegui ainda praticar a corrida porque me parece muito difícil. Eu fico admirada, nossa atleta Núbia tá aqui, tem vários atletas aqui na RIC também, admiro muito, mas ficou aquela questão será que eu tenho preparo, será que eu tenho condição? E ver você fazendo isso, mesmo com dor, eu quero entender como driblar essa dor e todos os empecilhos que vem chegando, como no meu caso aqui, o medo de começar. Então, o que acontece? A gente acaba se deixando levar pelo que as pessoas falam. Você tem que ter um tempo bom, você tem que, né, correr mais rápido. Isso acaba gerando autocobrança. Então a gente tem que começar a analisar a nossa evolução. Então, hoje eu consigo fazer 1 km correndo? Ok, vou fazer 1 km correndo. Pode ser que amanhã eu não consiga sair da cama. Então você tem que entender que
são tudo fases. Então a gente tem que ter aquela conversa interna com a gente e lembrando as coisas que a gente já passou. Então teve situações esse ano que eu pensei, não, vou largar a corrida, não dá mais pra mim fazer isso. Foi logo que eu recebi o diagnóstico. Só que daí eu lembrei que eu já fiz um triatlo, já corri 21 km, né, que é a minha maratona, já fiz várias outras provas de corrida e eu consegui mesmo com a dor. Então a gente tem que sempre ir resgatando as grandes conquistas pessoais que a gente teve e não se deixar levar pela cobrança que a população coloca na gente e a gente mesmo coloca. Jaqueline, eu tô amando conversar aqui com você. Eu quero entender mais dos bastidores aí da corrida também, para que a gente possa incentivar você que tá em casa. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre treinos. Vamos fazer uma pausa na corrida para falar sobre aquele treino de musculação. Bom, o queridinho de muitas mulheres, o famoso bumbum na nuca, é um dos mais buscados e desejados nas academias, né? A gente pediu então uma dica e uma sugestão de treino para nossa personal trainer, a Grazi, que passa agora essas dicas pra gente. Quer saber o segredo para treinar glúteos e ter resultado? Eu te conto agora. Eu sou Grazi, eu sou personal trainer e vou te ensinar a treinar de uma forma eficiente e ter resultados. Não existe milagre. Para ter um glúteo bonito, o segredo é exercício físico. E alguns deles são a chave do sucesso. E eu vou mostrar para vocês hoje aqui 2 exercícios. E o principal deles é o avanço. Eu sei que você foge desse exercício na academia, né? Ele é difícil. Mas o que consiste o nosso avanço? É você dar uma passada e você agachar, dobrando os 2 joelhos, ó. Flexiona os 2 joelhos ao mesmo tempo, traz a perna novamente e faz uma passada. Nessa descida, o seu glúteo está alongando e quando você sobe, ele tem a contração, que é um movimento que faz o seu bumbum crescer e ficar redondinho do jeitinho que você quer. E o segundo exercício que eu trouxe hoje aqui para vocês, eu sei, é o queridinho de toda mulher, que é a elevação pélvica. Esse exercício te ajuda a ter um bumbumzinho redondinho e no lugar. Ele consiste em você estar com os pés apoiados em uma superfície e as costas apoiadas em outra. Ele pode ser feito tanto na máquina, igual a Paty está fazendo aqui pra gente visualizar, quanto com uma barra livre no seu quadril ou até mesmo com um halter. Pode ser feito também no chão. Ele ajuda a melhorar a estabilidade da pelve, fortalece o seu abdômen e principalmente sua lombar. Quando você faz o movimento levando para cima, você tem a contração muscular. Treinos eficazes e práticos, me segue no Instagram. Maravilhosa, Grazi. Obrigada pelas dicas. E a gente continua falando de movimento aqui, conversando com a Jaqueline, que é atleta, mesmo na condição de fibromialgia. E aí a pergunta, já que a gente falou de musculação, é possível praticar musculação ou entra no mesmo quesito que a corrida ali? Vai com dor mesmo? Então, a musculação a gente pode também estar praticando, só que a gente tem que cuidar, porque o nosso corpo é como se já estivesse na falha, né? Ele já está fadigado. Então, se a gente começa a colocar mais peso, né? Começa a gerar essa sobrecarga na musculatura, a gente começa a sentir mais dores mais fácil. Então, hoje, quando eu vou pra musculação, eu faço séries com menos carga, começo a fazer mais repetições e vou ali tentando lidar com as dores. Tem vezes que não dá pra mim fazer exercício de perna, eu vou pros de braço e assim eu vou alternando, né? Mas tem que sempre estar cuidando, porque a gente tem muita cãibra, né? Muita fadiga. Então, todos os dias você tem que driblar aí, é como se fosse uma pessoa tentando te fazer desistir. A fibromialgia vai te acompanhando ali, tentando te fazer desistir. E como você faz pra vencê-la todos os dias? Então, eu gosto de brincar que eu tô desafiando a fibromialgia, né? Ela tenta me desafiar de um lado, eu tento desafiar do outro. Então, até nas últimas corridas que eu fiz em Toledo, eu ficava conversando com ela, ó, vou te levar pra mais um km, vamos ver se você vai aguentar. Mas eu tava morrendo de dor, então, tipo, eu tenho que tentar ir conversando pra aliviar a dor, esquecer do que eu tô passando ali, pra poder conseguir vencer ela. É muito legal porque você tá fazendo um equilíbrio muito bacana do seu corpo, mas vencendo a sua mente. Então, a gente tá muito feliz de te receber aqui porque você serve hoje de inspiração pra quem está em casa, pensando em talvez praticar ou arrumando muitas desculpas pra não praticar um exercício. Então, se você não tem nenhuma condição de limitação, saiba que esse é o momento. Agora, muita gente chega em dezembro, sabe, já que pensa assim, ai, fica pro ano que vem, ou então não fez nada o ano inteiro, quer aí acelerar antes do ano terminar. Tem que ter sempre esse equilíbrio, essa noção dos seus limites, e a Jaque compartilhou muito bem aqui com a gente, de não ficar se baseando na métrica dos outros, né? Respeitar os seus limites. Eu queria que você deixasse um recado para quem talvez esteja na mesma condição que você, não pratica nenhum exercício, que você faça um convite a se desafiar e começar. Olha,
você pode achar que é difícil, né, para você fazer um esporte que você não tem condição, que você tem alguma limitação, mas cada dia que você faça 1 km de caminhada, 1 km de corrida, já é um grande desafio para você. Então comece a focar na sua evolução, comece devagar. Se você quer começar na corrida, começa caminhando ali, caminha 2 minutos, corre 1 e aos poucos você vai aumentando, que eu tenho certeza que a sua evolução vai não só te motivar a viver o esporte, mas também causar uma grande influência na sua vida pessoal, então no seu trabalho também. Então o esporte é um desafio que vai ser um complemento na sua vida num todo. E como a gente estava falando sobre a mente, né? Hoje eu tenho a minha assessoria, que inclusive a MCA significa Mente e Corpo em Ação, porque a gente sabe que essa conexão da mente com o corpo é muito importante para o esporte, para o trabalho e para o nosso dia a dia. E você tem alguma meta, algum objetivo? Porque atleta tem dessas coisas, né? Tem alguma meta aí que você já se colocou para o próximo ano? Como que estão essas questões? No próximo ano eu quero fazer mais uma meia maratona, que eu já fiz esse ano, né? Que são os 21 km. E quero fazer mais uma prova de triatlo. E a cada ano ir tentando aumentar mais as distâncias. E pretendo um dia na minha vida fazer um meio Ironman e um Ironman, que é a prova mais famosa do triatlo, que foi um filme que eu assisti sobre o Ironman que me inspirou a seguir nessa luta no esporte, que é os 100 metros, né, que conta a história de um cara que tem esclerose múltipla e viveu o Ironman. Então é uma motivação que eu tive de uma história real que fez eu acreditar que era capaz de eu conseguir. E eu quero levar isso adiante e servir de inspiração para outras pessoas também. E já é inspiração, já que eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Vou pedir para você recomendar de novo esse filme que você mencionou e convidar você de casa a seguir a Jaque também no Instagram. Então, o filme é 100 metros, tá? É a história, então, é uma história real, de um cara que fez um Ironman tendo uma doença, esclerose múltipla. Então, aconselho vocês todos a assistir, porque é muito importante para vocês levar para a vida de vocês. E me segue lá no Instagram, tá? Eu sempre tô postando a minha rotina de como que é lutar contra uma doença. Também tô postando aí a rotina das minhas alunas, que eu sempre busco inspirar elas na corrida, no duatlon. E espero de alguma forma também inspirar vocês aí na rotina de vocês. Você me inspirou muito. Agora eu vou me desafiar aqui a começar. Vou com caminhada primeiro e depois, quem sabe, começar a corrida. Jaque, muito obrigada pela sua participação. E depois dessas etapas aí, você tá convidada a voltar aqui e contar como foram essas competições, combinado? Combinado, pode deixar.